O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs caríssimos, celebramos o 23º domingo do tempo comum e estamos também comemorando, elevando o sentido da palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras, neste mês de setembro. A primeira leitura nos ajuda a entender a natureza de Deus. E é sobre o livro da sabedoria, que a gente utiliza para, quando for rezar, a gente saber se dirigir a Deus com temor, sabendo que Ele se revela em pessoas três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. A gente nunca vai atingir a grandeza ou a imagem de Deus. Um grande pregador, ele leva a conhecer a Deus por meio da sua pregação. Isso na família também é possível, no testemunho dos pais e mães, que se esforçam para levar a piedade do dia a dia, do cotidiano, por meio do seu testemunho de vida, uma vez que Deus se manifesta na humildade dos seus servos. Então, vamos escolher sempre o meio das virtudes para levar ao conhecimento dos homens a Deus. E também não adianta nós não o conhecermos primeiro. Logo, o pregador ele deve fazer silêncio antes de falar. Meditar na palavra antes de anunciar. Isso é muito importante, nós orientarmos e ordenarmos os nossos sentidos. E a exortação da palavra é que realmente somos tímidos, ou seja, nossos sentidos eles são limitados, né? Porque o corpo corruptível que somos nós
torna pesada a alma, e a tenda de argila oprime a mente que pensa. Vamos pensar nisso? A tenda de argila oprime a mente que pensa. Você já imaginou uma tenda e o que é de argila? As telhas, por exemplo, né? Uma casa muito baixa e num calor, um sol a pino, as telhas elas vão fazer o quê? Esquentar. Dentro desta casa, quando a gente entra nela, aí a gente vai pensar alguma coisa, a cabeça logo vai ficar fervendo, quente, né? E de cabeça quente, alguém resolve alguma coisa? Absolutamente. Tem que estar com a cuca fresca, cabeça fria, ou no lugar. E a nossa cabeça está no lugar quando ela está unida à cabeça da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que uma tenda de argila oprime a mente que pensa. Compreendido? Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Com certeza, o homem sábio. Então, o homem sábio, prudente, virtuoso, com a virtude da justiça, da temperança e também preocupado com a justiça, saberá discernir o certo do errado. E principalmente nossos tempos atuais e presentes, em nosso cenário sociocultural. Acaso, como nós carecemos, irmãos, de uma pessoa elevada à frente, com um dirigente à frente? Então hoje nós temos nosso Santo Padre, o Papa Leão, à frente de toda a igreja. Mas a igreja, ela está situada nas nações, nos países. É por isso que nós rezamos, principalmente no dia de hoje, 7 de setembro, pensando no grito da independência de Dom Pedro I, no Vale do Ipiranga, naquele grito simbólico onde começou o Brasil a ser Brasil. E na adoração do Santíssimo nós pedimos e rezamos que Deus abençoe os dirigentes das nações. A igreja reza, ela possui o discernimento dos espíritos e é nossa missão rezar por todos os dirigentes das nações. E assim a gente pede que o anjo do nosso país, o anjo da nossa nação, o anjo de Portugal, o anjo do Brasil, o anjo deste país possa guiar o seu povo na justiça, na ordem, no progresso e na paz. Acaso alguém teria conhecido o seu desígnio sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviastes o teu Santo Espírito? Ou seja, não a nós, Senhor, não a nós, mas a vós que nos chamastes. Então, é do alto, e se somos tíbios, Deus age e vimos bondade em nossa ação, e a nossa tibieza, ela servirá para dar testemunho aos povos de Deus, sobre Deus, porque Deus convocou os fracos para confundir os fortes. Aqui está o princípio da sabedoria, inclusive o Magnífica que cantamos da Virgem Maria. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Os humildes precisam ser realmente humildes e precisa ser um povo sem pecado mortal, sem corrupção, cristão, católico, convertidos de verdade
Uma nação ela não crescerá se ela não curar-se dos seus pecados. Se ela não for uma nação piedosa. Graças a Deus nós temos uma semente. Claro, toda semente precisa ser regada. E hoje, por exemplo, domingo, é o melhor dia de nós lembrarmos disso, porque é um dia de preceito e um dia de realmente estarmos rezando na Santa Missa. Só assim se tornarão retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderão o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Cristo é a sabedoria. Então, amados irmãos e irmãs, a primeira leitura nos ajuda a meditar e a entender quem é Deus, para Ele nós respondermos. E hoje o Evangelho, Santo Evangelho, vem recobrar a primazia, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e nada antepor ao Cristo. Psicologicamente, me coloco no lugar de um pai de família que tem esposa, que tem filhos, que tem casa, que tem terra. E aí, hoje ouvimos, você ouviu o Evangelho dizer: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e filhos, seus irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, então a vida não me pertence. Ela é para o outro. O marido não se pertence, a esposa não se pertence, os filhos não se pertencem. Cada um destas vocações ou desígnios que a família adquiriu quando se constituiu família serve para o outro. Serve para o outro. E isso é a igreja. O que nosso Senhor Jesus está dizendo é que o ato de entregar, isto se é aqui aonde nasce o espírito da igreja. E que a igreja nasceu na Santa Ceia, a Eucaristia como alimento, nosso Senhor como alimento, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e este alimento foi se concluir na cruz. E no meio desta refeição, tinha ali, certamente, um par de amigos, como por exemplo Pedro e João, que receberam missões específicas e nem por isso ninguém brigou com ninguém. A Pedro, Deus deu a autoridade, as chaves da igreja e o poder de perdoar e reter pecados, confirmando como chefe da igreja. E a João, Jesus deu a sua Mãe Santíssima. Que bonito, que bonito. Então, na comunidade e na família também deve ser e se entender assim. Cada um é um membro do corpo que é Cristo. Dentro de casa existe uma hierarquia que precisa ser respeitada, que os governantes não aceitam, não fazem de tudo para criar uma política de destituição das autoridades familiares. Quando se apoia o aborto, quando se tenta interferir na educação, aqui está destruindo, é uma tentativa de dissuadir a família. Então, por exemplo, a educação, ela só pode ser dada em casa e não em outro lugar. O ensino técnico é na escola, mas à medida que as pessoas, a nossa sociedade entende que a escola é lugar de educação, aonde fica o papel da família? A escola não é lugar de educação.
Porque educação significa imprimir caráter, transformar a alma. E a única educação capaz de transformar uma alma é em 2 lugares: a igreja, com a catequese, e a catequese familiar dentro da casa, com o pai e com a mãe. E aí, é aqui aonde o menino, a criança, vai aprender que a sua vida não é sua, ela é de Deus. E as crianças serão discípulos da Santa Missa, que domingo é dia de preceito, que você pode passar o dia na piscina, mas à noite você tem que ir para a missa, porque algo vai faltar. Não. Primeiramente, a obrigação e o resto vem por acréscimo. Então, amados, Jesus diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Apenas na catequese, no ensino da religião, a criança irá desenvolver sua inteligência. Não há ciência maior do que estudar a religião. Você pode estudar geometria, trigonometria, pode se formar em geofísica, o que você estudar não colocará o corpo, o espírito e a alma em conjunto, somente no estudo da religião. E a gente estuda a religião por meio da catequese e os manuais de catequese que nós temos, tantos que precisam ser lidos juntamente com as Sagradas Escrituras. Inclusive, o catecismo, ele é o índice da Bíblia. Eu quero ler a Bíblia, pego o catecismo. Pesquisa o tema que quiser. Aí o catecismo vai indicar o livro, o capítulo e o versículo que você deve meditar. Quem abre a Bíblia, vai lá, pum. Disse a esposa a Jó: tira a tua vida. Aí você vai tirar a sua vida? Não. Isso é fundamentalismo, é uma loucura. É como brincar de roleta russa, né? Com a arma. Não pode. Então você tem que ler as Sagradas Escrituras com a inteligência da igreja. E a inteligência da igreja é o estudo da religião. E o manual para estudar a religião chama-se Catecismo da Igreja Católica. Depois aprenderá a criança, o filho, a filha, o caminho da abnegação, da oferta, até a cruz, até a morte. Ou seja, eu não aprendi em outro lugar que eu devo morrer para defender a fé. Eu não aprendi em outro lugar senão na catequese, na oração e dentro de casa. Então, o ensino escolar não dará à alma este caráter, senão aquele que aprendemos em nossa fé. Pelo contrário, o ensino escolar vem subvertendo a moral cristã com as malditas ideologias. A ideologia é aquilo que a ideologia é em relação à verdade, aquilo que a heresia é em relação à religião. O que é uma heresia? É uma verdade pela metade, cortada, Heiresis, metade da verdade. Mentira. É uma mentira. E o que é uma ideologia? A mesma coisa, algo sem noção e sem sentido. É uma vertente ideológica. Você imaginou, você prega aquilo, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não foi o que, aí vem a religião que contrapõe, não foi o que Deus revelou. É uma ideologia. E aí a gente fica aí. De vez em quando sai da boca dos nossos católicos, né? A minha ideologia é diferente, a minha filosofia é diferente. Minha filosofia de vida. Quem tem filosofia de vida é oriental. A gente tem mandamento da lei de Deus. Simples assim, irmãos. Não tomemos de graça estas pílulas envenenadas do tempo moderno. Não tomemos isto para nossas vidas, não. Depois
Nosso Senhor Jesus vai comparar tudo isso que a gente está pregando aqui como uma construção. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Quando for começar a vida espiritual, começa com a vida de oração. Começa alimentando a comunhão espiritual. Porque quem vai construir, por exemplo, deve saber quanto que vai gastar para que não comece a obra e não termine. E aí você vai todo empolgado, participa de um encontro, chega todo cheio de fogo e aquele fogo não passou de um pifo de uma espoleta, né? Acabou-se. Foi uma bomba palito. Puf, né? Um fogo perene, como uma lamparina. E a palavra de Deus nos diz, não se coloca a lâmpada embaixo da mesa, mas em cima para iluminar toda a casa. É assim. Então que a gente vai dando passos. Né? Vou viver a devoção. Estamos numa devoção muito próxima, no ano jubilar da esperança, e temos as igrejas que são indulgenciadas. Vou confessar, vou comungar na intenção do Santo Padre e o Papa, vou rezar um credo, um Pai Nosso e uma Ave Maria e atribuir aquela indulgência ou para mim, para que seja pagada a pena temporal no purgatório dos nossos pecados, ou pelas almas do purgatório. Ponto, acabou. Aí você vai cumprir o seu preceito, reza e volta para a sua vida e vai percebendo que isto vai aumentando na sua alma a caridade. A pessoa vivia junto, recebeu o matrimônio, aumentou a caridade. Veja, contemplemos alguns casais que juntos estavam sem o matrimônio e que depois que casaram, a caridade de suas vidas aumentou. Porque começou a dar testemunho na igreja, na comunidade. E quem aproveita esse testemunho, Deus derrama graças e enche de amor, que é a própria caridade. E a pessoa vive feliz, bem-aventurado, ou seja, santo, é aqueles que assumem a cruz de cada dia, como nosso Senhor nos diz, e vai atrás dele. Então, amados irmãos e irmãs, este evangelho é o evangelho da responsabilidade. É o evangelho da tomada de consciência de quem nós devemos ser dentro da sociedade, dentro da igreja, calculando muito bem aquilo que vamos gastar para dar a Deus. E a moeda é realmente a nossa vida. O dízimo da nossa vida será cobrado no fim dela. Se você não devolve agora, você vai ser cobrado no final. Porém, lá não poderá ter mais tempo. Por isso, vamos lá, dia após dia, entregar o dízimo da nossa vida, que é, por exemplo, na semana, o dia que a gente entrega a Deus é o primeiro dia da semana. E o dízimo da nossa vida seja, amados irmãos e irmãs, realmente adorar, viver os 3 mandamentos da tábua da lei. Amar a Deus acima de tudo, honrar o seu santo nome e guardar os domingos e dias santos. E depois desses 3, a caridade aumentada e nós, os outros 7 da segunda tábua serão consequências da vivência desses 3 primeiros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.